Olá, irmãos, boa noite. Nessa noite nós queremos pedir
mais uma vez a atenção dos irmãos nas vossas orações pelos irmãos enfermos, também estamos orando pela nossa igreja, os departamentos, os líderes dos departamentos, né? Para que Deus abençoe, que tudo corra para a glória dele. Também que Deus possa pôr a sua mão poderosa sobre esta pandemia e dar uma parada nela para acabar com esta agonia de tanta conversa, tantas coisas que a gente tem visto e ouvido por esses tempos, né? Então vamos estar orando para Deus assim estar nos sustentando com a sua mão poderosa. Irmãos, nós estávamos falando semana passada no capítulo 3 de Gênesis, né, a justificação pela fé, e hoje nós vamos continuar falando e vamos ler o texto do capítulo 3 de Gálatas, eu falei Gênesis, né, Gálatas, capítulo 3, onde Paulo começa a falar da justificação pela fé, e do versículo 15 em diante, ele vai falar da relação entre a lei com a promessa, né? Então vamos ler o texto aí de Gálatas capítulo 3, versículos de 15 a 18. Gálatas 3, de 15 a 18. Vai dizer o seguinte: irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não é inválida, não o invalida, de forma que venha a abolir a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pelas tuas infinitas misericórdias. Permita, Senhor, que possamos assim estar fazendo tudo, Pai, para louvor, para a glória do teu nome. E isso esteja abençoando grandemente, Pai, o estudo da tua palavra nessa noite, Senhor. Fala profundamente aos nossos corações e nos dá, o Pai, discernimento de tudo. Perdoa nossas falhas, nossos pecados e nos ajuda em tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, nessa noite nós, como já falei anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre a relação da lei com a promessa. A relação da lei com a promessa. Nos capítulos, primeiro Paulo defende seu apostolado, capítulo 3 ele começa a defender a justificação pela fé. Então o apóstolo continua aqui, o apóstolo Paulo continua, ainda está combatendo os judaizantes, né? Ainda continua combatendo os judaizantes que perturbavam a igreja e tentavam perverter o evangelho. Ou seja, eles vieram de lá para cá, tentaram, de uma certa forma, escarnecer de Paulo, dizer que Paulo não era, realmente foi necessário Paulo defender o seu apostolado, porque ele fala que claramente, nos capítulos 1 e 2, ele deixa bem claro que ele é um apóstolo que é chamado por Cristo, não foi chamado por homem, não aprendeu com homem, mas aprendeu diretamente com Cristo. Então, ele defende o seu apostolado. E aqui, no capítulo 3, ele começa defendendo a justificação pela fé, e do versículo 15 em diante, ele vai falar da relação da lei com a promessa, que tem a ver uma coisa com a outra. Então, os judaizantes continuam e ele está combatendo eles nessa questão, porque eles estão querendo perturbar a igreja e transtornar o evangelho. Ou seja, criar uma nova ideia, né? Então, nós vimos aí que Paulo está nessa batida, né? Os falsos mestres tentavam ancorar seus argumentos sofisticados no Antigo Testamento, especialmente envolvendo a figura do patriarca Abraão e do legislador Moisés. Então eles aproveitavam esses dois homens, usando
a figura deles para estar transtornando o evangelho, estar transtornando a verdadeira pregação da palavra de Deus. Mas Paulo estava ali mostrando para eles que Moisés e Abraão têm a sua importância dentro das épocas, dentro do propósito de Deus, nada fora do propósito de Deus, mas não tinha nada a ver com a justificação pela fé. Então, eles usaram isso, tentaram envolver Abraão e Moisés. E aí podemos ver que o mesmo Deus que deu a lei a Moisés é o mesmo que deu a promessa a Abraão. O versículo 20 do texto de Gálatas, capítulo 3, ele vai nos dizer o seguinte, o versículo 20. Ora, o mediador não representa um só, mas Deus é um. O mediador não representa um só, mas Deus é um. Ou seja, Paulo, ele mostra isso bem claro aqui. Moisés é o mesmo, ou seja, o que deu a promessa a Abraão é o mesmo Deus que deu a promessa que deu a lei a Moisés. Então eles são uma só pessoa. Aliás, Deus é uma só pessoa e dentro das épocas ele fez as coisas do jeito dele, deu tudo certo. Então, dentro desse contexto, podemos ver a lei não pode revogar a promessa. Então, nós podemos dizer que a lei não pode revogar a promessa. E nessa questão de a lei não poder reprovar a promessa, nós vamos ver aqui alguns pontos que nos levam a entender isso, que a lei não pode revogar a promessa. Ela veio na sua época, teve a sua duração, teve os seus efeitos, mas agora é a graça, é a misericórdia, ou seja, é a promessa que está se cumprindo agora na vida das pessoas, que já se cumpriu na vida de Abraão e agora está se cumprindo na vida de algumas pessoas. Né? Então, a lei não pode revogar a promessa. Primeiro, Deus espera que todo pacto seja honrado. O versículo 15 que nós lemos, o versículo 15 do texto de Gálatas, capítulo 3, vai dizer o seguinte: irmãos, falo como homem, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Então, irmãos, aqui no versículo 15, Paulo já deixa bem claro que aquilo que Deus faz, a promessa que Deus fez a Abraão, era um pacto, era mais uma promessa, era também um pacto. E esse pacto era um testamento que não pode ser alterado, não poderia ser alterado. E aqueles homens estavam querendo alterar, porque eles eram conhecidos da lei. A lei, lógico que antes da lei já mostrava esse pacto de Deus com Abraão para dar-lhe a promessa, e eles estavam querendo, de uma certa forma, ancorar a lei para poder as pessoas poderem obter a salvação. Então nós podemos ver, irmãos, que um pacto é um acordo feito entre duas pessoas. E esse pacto foi feito entre Deus e Abraão. Foi ligado, foi uma coisa bem firmada. Né? Então, um pacto é um acordo entre duas pessoas. Quando um acordo é firmado entre duas pessoas, não pode ser mudado por outra pessoa. Então, aquele acordo de Deus com Abraão, ele estava bem feito e ele não poderia ser mudado por outras pessoas. E aquelas pessoas, aqueles judaizantes, eles estavam querendo fazer isso, entrar nesse mérito, querendo transtornar o evangelho para que ele pudesse agregar aquilo que eles entendiam que era necessário. Por quê? Porque a lei leva o homem, aliás, a lei ela não leva o homem a Deus, mas mostra o homem o pecado dele. E pela lei, aqueles homens que entre aspas, eram os donos da verdade, do conhecimento, eles manipulavam, e que nos dias atuais é difícil a gente ver pessoas manipulando outras, né, com a palavra de Deus. Então eles manipulavam as pessoas e davam um fardo pesado para as pessoas carregar, e no entanto eles não queriam carregar esses fardos pesados. Então esse pacto aqui, Paulo mostra para eles que é algo de Deus, e Deus quer isso, que todo pacto seja honrado. E Paulo estava afirmando, estava mostrando isso para eles, né, que não poderia ser mudado, outra pessoa não poderia mudar aquele pacto, aquela conversa de Deus com Abraão. Mas também nós podemos ver que Deus faz um pacto com Abraão e seu descendente, ou seja, a promessa
foram feitas a Abraão. As promessas foram feitas a Abraão, não foi feita ao descendente, não foi feita a ninguém, foi feita a Abraão. Nós podemos ver lá, se a gente der um pulinho rapidinho em Gênesis capítulo 15, principalmente o versículo 7 e 8, os irmãos podem dar uma olhadinha aí na Bíblia de vocês em casa, capítulo 17, versículos 7 e 8, que vai dizer o seguinte: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência, depois de ti. Darei a ti e a tua descendência, depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Então, Deus faz essa promessa a Abraão para que ele entenda isso. E também faz e a promessa foram feitas a Abraão, Gênesis 17, 7 e 8, e a Cristo, o seu descendente, né? Aí se você for lá em Gênesis 3, capítulo 3, no versículo 15, nós vamos ver lá a promessa que diz o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui agora é a promessa que Deus está falando aqui, capítulo 3, verso 15, é a promessa de Cristo, prometendo Cristo para ser a redenção do povo, para ser a libertação do povo, né? Então, a promessa foi feita a Deus e a Abraão e a Cristo, né? Então, a promessa. Nós também podemos ver que Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, a promessa também, ela nos mostra, na promessa, antes da lei, a justificação de Abraão, ela foi exclusivamente pela fé. Abraão não foi justificado pela lei. E lembre-se que no começo os legisladores, os judaizantes, os legisladores judaizantes, eles tentaram justificar que Abraão tinha parte com a lei, e Abraão não teve nada a ver com a lei. Abraão simplesmente ele foi justificado pela fé. Gênesis 15, verso 6, que vai nos dizer o seguinte: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Creu Abraão no Senhor. Então é crendo no Senhor que a justificação acontece. Então, voltando aqui para o nosso assunto, a relação da lei com a promessa, ou seja, a lei não invalida a promessa, a lei não tem nada a ver com a promessa, a lei não consegue, ela não tem nada a ver para que se junte a promessa para que a pessoa seja justificado. A justificação é pela fé, e fé na promessa, crendo na promessa que Deus já tinha prometido a Abraão, e Abraão já tinha visto e abraçado, já tinha conquistado a sua herança eterna através da sua fé, através da sua crença, através da sua estabilidade. Mas também, irmãos, podemos ver que Deus deu seu pacto de fé antes da lei. O pacto de fé que Deus deu foi antes da lei. Antes da lei. O versículo 17 do capítulo 3 de Gálatas, ele vai nos dizer o seguinte: mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma que venha a abrogar a promessa. Não invalida. Então, a lei ela surgiu 430 anos depois da promessa. Os judaizantes, se eles eram doutores da lei, eles conheciam, eles eram também conhecedores dessa questão. Então, agora Paulo vem a relatar isso a eles, vem mostrar isso a eles, mas eles não queriam aceitar. Mas Paulo mostra bem claro que a lei ela não tem nenhum efeito para que as pessoas, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela possa ser salva, ela possa ser liberta dos seus pecados através da lei. A lei é boa, foi boa, mas na sua época, no seu tempo,
com os seus efeitos, com os seus direcionamentos, ou seja, com os seus propósitos. Ela tinha os propósitos, ou seja, Deus tinha os seus propósitos com a lei para que aquelas pessoas eles seguissem um determinado caminho, ou seja, as pessoas da época. Mas as épocas passam e dentro do projeto de Deus ia acontecer as coisas. Ou seja, o que não pode mudar mais hoje, o que não pode mudar mais é a questão da justificação pela fé, ou seja, a salvação pela fé, pela graça de Cristo. Essas coisas hoje não podem mudar. Por quê? Porque já chegou no último estágio do projeto de Deus. Então, Cristo era a promessa. Hoje, Cristo já não é mais uma promessa. Hoje ele já veio, já voltou. Então, hoje ele é real. A sua crucificação, o seu sofrimento, o seu amor, hoje ele já está concluído. Anteriormente, Abraão creu pela fé, acreditando numa promessa, algo que alguém prometeu. Hoje nós podemos entender e ver que muitas pessoas prometem muitas coisas, mas na hora de realmente colocar em prática, ou até mesmo sofrer alguma consequência, para que aquilo venha a acontecer, aí pula fora. Mas Jesus não. Deus fez a promessa, veio os tempos, veio a lei, passou-se a lei. Depois que passou-se a lei, veio Cristo. Ele realmente sofreu as consequências, a consequência do pecado, porque nele ou seja, ele levou todos os nossos pecados, e agora nós temos a graça, como o próprio Paulo escreve lá, Efésios capítulo 4, 2, 8, né? Que é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então agora está concluído. Mas os judaizantes, eles estavam tentando transtornar, complicar. Mas Deus, lembrando que Deus deu foi antes a lei, a promessa. A lei veio depois. E a lei tem os seus efeitos, como sempre, né? Na sua época, no seu povo. Então, porque a promessa da justificação pela fé veio antes da lei, então a promessa não pode ser abrogada pela lei. Então, se ela veio antes, ela não pode ser abrogada. Ou seja, ela é primeiro pacto. O primeiro pacto foi promessa, não foi lei, foi promessa. Então, a lei não pode abrogar a promessa. E também nós podemos ver que Deus deu a herança pela promessa e não pela lei. A herança que Deus fez a Abraão, que Deus deu a Abraão, também faz parte da promessa e não pela lei. Ou seja, depois que eles tiveram a herança, foi que eles vieram receber a lei. O versículo de número 18, que nós lemos aí agora há pouco, ele vai nos dizer o seguinte: pois se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Então, irmãos, não tem por que a gente duvidar, não tem por que a gente entender de outra forma. A forma é essa, que Deus deu a herança pela promessa e não pela lei. E era o que Paulo estava levando aquele povo a entender, era o que Paulo estava realmente se colocando. Ou seja, estava colocando para aqueles judeus essa questão, que a promessa, a herança veio pela promessa. Eles herdaram não só a herança terrena, que foi a terra de Canaã, mas também eles herdaram a vida eterna pela promessa, ou seja, Abraão e os descendentes dele, a descendência dele, que aceitou. Os que não aceitaram ficaram de fora. Mas Deus deu a herança pela promessa, né? Então hoje nós herdamos a vida eterna. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje ela existe pela promessa que foi feita a Abraão. Então pela promessa, a promessa cumprida, hoje a igreja ela vive. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, precisamos saber isso e levar as pessoas a participar dessa herança, as pessoas que estão perdidas, que estão fora dessa herança. Então a herança foi dada pela promessa e não pela lei, porque a lei era algo temporário, era algo passageiro, era um apoio que existia, que Deus deu ali para o povo, para eles passarem aquele período e não fugir da presença de Deus. Mas a promessa é feita a Abraão e Deus não se negou no tempo certo cumprir a promessa que ele tinha feito
e de ver o seu povo liberto. Mas os judaizantes queriam transtornar o evangelho, queriam realmente colocar outras heresias, mas Paulo defende, Paulo sustenta, Paulo mostra que a lei, a relação entre a lei e a promessa não tem nada a ver com a justificação pela fé. Justificados pela fé porque Deus o prometeu e Deus, quando promete, Ele garante. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos estar orando assim, dando essa mensagem. Santo Deus e Pai, te pedimos as tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor possa estar abençoando grandemente e guardando, ó Deus. E aqueles, ó Deus, que estiveram assim, ó Pai, conosco, ouvindo a tua palavra, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração, ó Deus, e ajudar eles, ó Pai, no entendimento da mesma. Aquilo que não foi da minha alçada, que o teu Santo Espírito possa estar dando sabedoria e entendimento a cada um dos teus filhos. Perdoa os pecados, nossas falhas, e seja com os irmãos que estão enfermos, em nome de Jesus, é que nós te oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, que todos tenham uma boa noite na presença do nosso Mestre. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Sobre todo